terceira série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Geografia. Na aula de hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as fontes de energia que vimos nas aulas passadas. Nós vamos ver quais são os impactos e quais são os grandes problemas envolvendo essas fontes de energia. A princípio vamos observar quais são os grandes desafios de equilibrar a produção de energia com a preservação do meio ambiente e redução de impactos. Nós vamos observar também como que são tratadas as grandes questões ambientais envolvendo a produção de energia pelo petróleo, pelo carvão e pela energia nuclear. Então, peguem aí o livro de vocês e vamos para mais uma aula da disciplina de Geografia. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui na aula de Geografia sobre as questões envolvendo fontes de energia, como nós já vimos anteriormente, mas agora não apenas explicando, vamos dizer assim, qual a utilidade, qual o funcionamento dessas fontes de energia. Na aula de hoje, o nosso destaque principal vai ser mais voltado para a questão dos impactos ambientais e da preocupação que nós vamos vendo agora, atualmente, relacionado à sustentabilidade. Como que nós vamos utilizar essas fontes de energia sem esgotá-las e, principalmente, como nós vamos utilizar essas fontes de energia sem prejudicar o meio ambiente onde elas se encontram ou as populações que, por um acaso, vivem ali próximo e que possam ser impactadas, em sua maioria, de modo negativo, com o mau uso, o descarte inadequado ou algum problema, acidente envolvendo essas determinadas fontes de energia, ok? Continuando aqui, nós vimos uma breve recapitulação, que nós vimos sobre as fontes de energia não renováveis, nós vimos sobre as energias renováveis e nós vimos também como que se poderia utilizar as fontes de energia renováveis, as fontes de energia consideradas limpas, energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica e a questão da biomassa também, ok? Agora, na nossa aula de hoje, nós vamos logo de cara. Quem tiver aí o livro, por favor, acompanhe a partir da página 31 do livro de vocês. Logo de cara vocês já vão encontrar essa figura, parecida com essa figura, vamos dizer assim, que é o trilema ecológico, ok? Professor, o que seria isso? E aí vem aqui uma frase aqui embaixo da apresentação aqui para vocês, que esse é basicamente hoje o desafio principal do mundo, entendeu? Que é manter esse trilema em equilíbrio. Quais seriam as principais vertentes, então, professor, desse trilema ecológico? Seria a questão da segurança energética, a sustentabilidade ambiental e a equidade energética. Basicamente é isso que se trata o trilema ecológico. Se por um acaso vier em alguma avaliação, em alguma prova, cite os pilares do trilema ecológico: segurança energética, sustentabilidade ambiental e equidade energética. O que seria a segurança energética? Seria a certeza de que a demanda que hoje existe e que as demandas que porventura venham a existir futuramente serão atendidas. Essa é a segurança energética. A sustentabilidade ambiental é você utilizar os recursos energéticos fazendo com que os níveis de impacto ambiental fiquem controlados. E a equidade energética é que garanta a garantia do acesso aos recursos energéticos em todas as partes possíveis, ok? Vamos dando continuidade, então, aqui a partir da página 32 do livro de vocês, vocês vão observar aí quais são hoje os principais desafios socioambientais relacionados à produção energética. Obviamente, vocês já devem saber, nós já vimos até em aulas passadas, nas séries anteriores, quais são os principais desafios hoje, nos dias de hoje, em relação a equilibrar essa equação de você ter energia suficiente para desenvolvimento do seu país e preservação ambiental. Nós sabemos que é uma decisão tanto quanto complicada para alguns governantes, para algumas lideranças, manter essa balança equilibrada. E dentre os principais desafios, vamos dizer assim, socioambientais envolvendo essa questão das fontes de energia, o primeiro vai ser o desmatamento excessivo, no caso aqui, por exemplo, do Brasil.
né? Nós vamos ter aí diariamente várias áreas do tamanho, por exemplo, houve uma época no Brasil que o desmatamento chegava ao equivalente a 300 campos do Maracanã diariamente, né? É muita área desmatada, né? O impacto ambiental nessas regiões é gigantesco, vamos dizer assim, né? E desmatada por N fatores. Nós vamos observar aí que seja para extração ilegal de madeira, existem alguns tipos de madeira que são muito requisitados no mercado paralelo, no mercado negro, né? E o desmatamento ilegal é a fonte de riqueza de muitas dessas pessoas, desses exploradores, desses madeireiros ilegais, vamos dizer assim, né? Existe a questão da abertura de novas áreas para a produção agropecuária, né? E aí por isso se desmata deliberadamente várias áreas florestais para que elas deem lugar a pastagens, a produção de gado bovino, a produção agropecuária em geral, não é mesmo? Nós vamos ter aí a poluição intensa do ar, a poluição das águas, dos rios, a poluição sonora, né, por conta dos barulhos das usinas de produção de energia, usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, né, entre outras. Nós vamos ter a poluição intensa do ar com o uso excessivo do carvão mineral como combustível, que é um poluente altamente tóxico, né? Ele vai liberar gases, substâncias nocivas, como por exemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, que são elementos bastante nocivos não apenas ao sistema, à biosfera como um todo, mas para nós mesmos, né? A questão dos vazamentos clandestinos e negligenciais envolvendo petróleo e gás natural, volta e meia acontece algum acidente onde vários litros de petróleo são derramados nos mares e oceanos, né? Como nós vimos recentemente, ano passado, se eu não me engano, ano passado nós vimos que de repente várias manchas de petróleo começaram a surgir no litoral brasileiro, né? Várias manchas de petróleo começaram a inundar as praias, atingiram alguns animais, foi um dano muito significativo. E o mais interessante é que não se soube ao certo qual foi a origem desse desastre ambiental significativo. E nós vamos ver outros desastres, outras situações envolvendo a questão do petróleo, né? Principalmente a questão do petróleo mais adiante aqui. Assim como também nós vamos ver casos envolvendo a falta de prevenção contra possíveis desastres nucleares, né? Por exemplo, o caso mais clássico vocês já devem saber de qual é salteado, que foi o caso de Chernobyl, né? Vamos dizer que esse último caso ele é um tanto quanto mais perigoso, porque os impactos ambientais envolvendo um desastre nuclear, eles são imediatos e duradouros, vamos dizer assim, né? Os impactos, tanto pela exploração, pela liberação das substâncias na queima do carvão ou do derramamento, vamos dizer assim, de óleo nos oceanos, nos mares, eles vão ter um impacto duradouro, mas pode ser contido de uma forma, se for de forma inicial contido, ele pode ter um impacto menos progressivo, vamos dizer assim. Agora, o impacto de uma explosão nuclear, não. Ele é imediato e é duradouro, com consequências até mesmo irreversíveis, vamos dizer assim. Ok? E aí nós vamos observar aqui na página, observem aí comigo, na página 35, 34, 35, nós vamos ver os principais desafios envolvendo o carvão e o petróleo, né? Como nós já falamos anteriormente, a combustão do carvão ela vai liberar substâncias, como o dióxido de carbono, que vai gerar altos problemas tanto para a atmosfera, vai intensificar problemas como, por exemplo, a inversão térmica e agravar a questão do efeito estufa. O efeito estufa é um evento natural, gente. Porém, o uso excessivo de carvão como combustível, a queima deliberada de carvão como combustível, ela acabou modificando um pouco a estrutura desse fenômeno natural, vamos dizer assim, ok? E não apenas essa questão da liberação dos gases, a questão de poluente, mas as consequências dessa poluição, tanto para quem está diretamente ligado, vamos dizer assim, na produção, no trabalho com carvão, como por exemplo aqui na parte direita, né, vocês podem observar na terceira imagem à direita, uma pessoa trabalhando numa área
de produção de carvão, ok? Ela está trabalhando numa condição totalmente precária. Ela está exposta a essa queima, a essa fumaça que é poluente, de uma forma totalmente desprotegida, né? E é uma realidade bastante comum, infelizmente, em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. É uma realidade bastante comum. Na primeira imagem aqui, nós estamos observando uma cidade chinesa, né? A China, nós já vimos quando falamos do carvão mineral, a China é a principal produtora desse gás, dessa fonte de energia. Ela é o principal país que utiliza essa fonte de energia para o seu desenvolvimento econômico, né? E as consequências já estão aparecendo. Isso daí vocês podem observar que parece até um dia normal na China, né? Tipo, pode ser um dia frio, professor. Não. Essa nuvem já é oriunda do alto processo de liberação de fumaça, de poluentes decorrentes do uso excessivo do carvão mineral nas indústrias chinesas. Tanto que a China hoje ela corre contra o tempo, vamos dizer assim, e até mesmo de uma forma não tão rápida, vamos dizer assim, né? Mas ela tenta aos poucos modificar a sua matriz energética. Hoje a China é completamente dependente do carvão mineral. As empresas chinesas, a força de trabalho chinesa, né, industrial, ela depende muito da questão do carvão mineral. Mas como eles já estão vendo as consequências muito nocivas disso para a população chinesa, muitos chineses hoje das grandes cidades como Pequim, como Xangai, como Cantão, eles já estão percebendo os impactos na sua própria pele, vamos dizer assim, em relação ao uso deliberado e excessivo do carvão como combustível, né? Vários chineses já estão desenvolvendo doenças respiratórias, desde bronquites até mesmo problemas sérios no pulmão, oriundos dessa questão do uso e da poluição da combustão do carvão, ok? Em relação ao petróleo, nós vamos ter aí questões envolvendo acidentes, envolvendo falhas que podem ocasionar vazamentos gigantescos de petróleo, né? Aqui eu trouxe o principal desafio quando nós tratamos de impactos ambientais envolvendo petróleo, ok? E eu trouxe para vocês aí essa imagem de longe. Isso aqui foi o maior acidente, o maior derramamento de petróleo que já se teve notícia, né? Isso aconteceu no ano de 2010, né? Aqui na página 34 vocês vão observar bem, existem alguns tópicos, né, que vão contar um pouco sobre como aconteceu isso, né? Nós vamos ter aí, em abril de 2010, uma plataforma, né, a plataforma da Deepwater Horizon, que era da empresa de petróleo britânica, da British Petroleum. Ela fazia exploração nessa região próxima do Texas, ali no Golfo do México, né? Só que aconteceu, vamos dizer assim, um problema nos mecanismos ali de produção, de exploração, né, dessa área petrolífera, e acabou havendo uma explosão enorme, uma explosão gigantesca que destruiu por completo, né, vamos dizer assim, a petrolífera. Por 86 dias, vocês estão vendo essa imagem aí que está pegando fogo, né, tudo está incendiado, a plataforma completamente tomada, destruída. Isso aconteceu, isso ficou por 86 dias, né, praticamente 3 meses ela pegando fogo e ao mesmo tempo liberando vários litros de petróleo do subsolo, né, do fundo do mar para a superfície. Para vocês terem uma ideia, foi liberado nesse período que ela estava aí em chamas, né, com esse vazamento, 600 mil toneladas de petróleo, ok? Isso daí, de longe, vamos dizer, foi o maior acidente ambiental, o maior derramamento de petróleo que já se tem notícia, né? Os impactos, os estudiosos, os ambientalistas que fizeram os estudos após essa tragédia, eles alertaram que algumas áreas ali da região do Golfo vão demorar décadas para se recompor, né? Vários animais, vários espécimes foram prejudicados, tanto na fauna marinha, quanto espécies como aves, tartarugas, essas coisas. Eles foram prejudicados, mortos, né, por conta da presença de terem que estar cobertos de óleo, né, totalmente manchados de óleo, prejudicado sua respiração, entre outras coisas. Ok? Para vocês verem aí como que é perigoso, né, essa questão
do mau uso, né? Como é perigoso essa falta de observação nos detalhes de questões de segurança, entre outras coisas, ok? Então, gente, basicamente isso, e também voltando àquela questão do Brasil, onde várias manchas de petróleo foram aparecendo ao longo do tempo, né? Não se soube, vamos dizer assim, da onde a origem daquelas manchas de petróleo, mas também foi algo que chamou muita atenção, porque várias praias brasileiras ficaram com manchas, com placas de óleo gigantescas nas suas margens, vamos dizer assim. Alguns animais foram prejudicados, né? A fauna como um todo é a mais prejudicada, vamos dizer assim, com relação a um vazamento de petróleo, ok? E aí nós vamos entrando na questão dos riscos envolvendo a energia nuclear, e aí nós vamos ter um pouco mais de atenção, porque já é algo um tanto quanto mais diferenciado em relação aos outros que nós falamos, ao carvão e ao petróleo. É tão danoso quanto os outros dois, porém nesse detalhe requer um pouco mais de atenção por causa da segurança, né, dos protocolos de segurança que devem ser feitos em relação ao bom funcionamento das usinas, né, por conta de que um mínimo erro na operação de uma usina nuclear, de um reator nuclear, pode ser fatal. E nós vamos observar aqui, mais adiante, né, que existem as duas preocupações principais, que é o desafio de segurança, de tomar todos os cuidados possíveis para evitar em um acidente que haja riscos fortes de contaminação das populações do meio ambiente, né? E o outro desafio principal vai ser a ausência de soluções para descartar os resíduos. Não há um consenso de como descartar corretamente resíduos radioativos. E nós vamos ver que isso foi um grande problema aqui no Brasil nos anos 80. Não voltado especificamente para a questão nuclear, de energia, de usina nuclear, mas que envolveu a questão radioativa. E aí nós vamos citar aqui 3 grandes desastres ambientais que aconteceram na história, né? Cada um aqui nós estamos em ordem cronológica. A primeira foto aqui em cima é a de 3 Mile Island, né? Desculpa, meu inglês não é tão bom assim, ok? Mas essa região, esse desastre aconteceu nos Estados Unidos em 28 de março de 79. Vocês acompanhem aí comigo na página 34 do livro de vocês, né? Uma falha humana acabou provocando um acidente nessa região da usina, nessa região de 3 Mile Island, né? E na região da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um problema mecânico causou o superaquecimento do reator. E os funcionários, eles entenderam errado esse procedimento e cortaram o superaquecimento, cortaram o suprimento de água que estava resfriando. Vocês lembram como que funciona uma usina nuclear? Nós mostramos na aula anterior, quando nós falávamos das fontes de energia não renováveis, como que é o funcionamento de uma usina nuclear. Existe o aquecimento, a fissão nuclear, que vai gerar um superaquecimento no reator. Porém, existe um suprimento de água que ele vai controlar aquela temperatura para que ele não aqueça tanto a ponto de explodir. E esse controle é feito por pessoas, né? Existe um sistema controlado por pessoas que monitoram essa questão do acesso do suprimento de água aos reatores, né? Mas, nesse caso, não houve, né? Houve uma falha de interpretação que custou, vamos dizer assim, a explosão de um reator, né, nessa região aí dos Estados Unidos. O derretimento de mais de 70% do reator, ele fez com que a radiação superasse em 8 vezes os limites letais. Existe, se vocês já devem ter visto, né, um vídeo, eu acredito que eu mostrei para vocês também, quando nós tratamos das fontes de energia, isso lá no tempo atrás, no 9º ano, vamos dizer assim, quem ainda está desde o 9º ano já deve ter acompanhado, nós vimos em relação a um vídeo, né, do canal Nostalgia, do canal do Felipe Castanhari, que ele contou muito bem como que funciona, né? Ele falando de Chernobyl, ele contou como que funciona a questão da radiação no nosso corpo. Nós temos um limite mínimo de contato de exposição à radiação. Uma vez que esse limite é ultrapassado de uma forma muito agressiva, nós vamos ter vários efeitos colaterais. Vamos ter problemas, vários tipos de doenças e, por fim, acabar morrendo pela alta carga de radiação que nós vamos ter no nosso corpo. Ok? E aí nós observamos que, como foi algo
muito rápido, a evacuação teve que ser mais rápida ainda, ao ponto de 140 mil pessoas terem que ser retiradas rapidamente, né? E assim, a retirada total, vamos dizer, do que sobrou no reator lá nessa área dos Estados Unidos, ela só se encerrou em 1993, né? Mas ainda assim essa usina ela ainda acaba por funcionar. O outro reator em 85, né, o desastre foi em 79, em 85 o outro reator ele é ativado, ele vai funcionando e até hoje funciona. A usina ainda funciona até o dia de hoje. Mas eles têm todo o cuidado do mundo, vamos dizer assim, para evitar que um novo acidente na região aconteça, né? Aí nós vamos ter aqui embaixo o desastre de Chernobyl, né? Chernobyl, todos vocês já estão muito cientes do que aconteceu na região de Chernobyl, ali na Ucrânia. Também uma falha humana, né? Eles desligaram por completo o sistema de resfriamento, fazendo um teste, né, para ver como que seria a resistência de um dos reatores nucleares em uma possível falha humana. Nesse caso eles achavam que estava coordenado, porém um dos reatores superaqueceu de tal forma que o reator simplesmente derreteu por completo. No caso dos Estados Unidos, ali em Three Mile Island, ele derreteu 70%, né? No caso de Chernobyl, o reator explodiu completamente, né, destruindo por completo a parte ali da usina nuclear e levantando basicamente 70 toneladas de urânio na atmosfera, né? O governo soviético, lembra que nós estávamos aí no caso da Guerra Civil, da Guerra Fria, né? Da Guerra Fria, nós estávamos aí no caso da Guerra Fria. E o governo soviético ele tentou esconder do mundo que havia acontecido essa tragédia. Ninguém iria saber se não fosse o caso de que a atmosfera, como foi lançada na atmosfera essa alta carga de radioatividade, painéis de rastreamento radioativo, mundo afora, Europa afora, descobriram isso. Foram alertando que havia uma carga excessiva, vamos dizer assim. E a União Soviética não teve outra escolha a não ser alertar o mundo inteiro que havia acontecido um acidente. Mas as proporções do acidente até hoje são uma dúvida. Não se sabem, vamos dizer, como que funciona, né, a questão de como foi o real impacto de Chernobyl. Nós temos lá, tem a cidade fantasma de Pripyat, que era a cidade dos trabalhadores da região, que eles não sabiam como agir em relação a essa questão da evacuação. Eles tiveram 45 minutos para evacuar a cidade de Pripyat e ela foi abandonada. Hoje o índice de radioatividade ainda é gigantesco ali na região. Estima-se, vamos dizer que e assim, gente, essa questão da explosão do acidente nuclear de Chernobyl hoje causou uma zona de exclusão gigantesca entre as regiões da Ucrânia e as regiões de Belarus, que é o país vizinho ali à Ucrânia, a região de Chernobyl, né? A presença humana ali ainda não é possível, mas se vocês observarem aqui, hoje existem várias espécies que acabaram habitando, espécies animais que acabam vivendo por ali e se tornou um curioso refúgio de vida selvagem ali na região do acidente, né? Estima-se que para que a presença humana possa retornar ali àquela região, demore séculos, vamos dizer assim, porque o impacto foi muito significativo. E aí, para finalizar essas questões dos desastres, nós vamos ter o desastre de Fukushima, que aconteceu em 2011, né? E assim, no dia 11 de março, nesse caso, vamos dizer assim, não foi necessariamente uma falha humana que causou esse acidente nuclear. Todos vocês sabem que a localização do Japão não é muito favorável por conta de vários desastres que acontecem ali. É uma área propensa a terremotos, tsunamis, né? E no dia 11 de março aconteceu um terremoto de 9.0 na escala Richter, né? Nós já vimos na primeira série como que se dá a graduação das escalas. Quando passa de 8 graus, a destruição é praticamente completa, né? E aí nós vimos que houve um terremoto próximo ali à região de Fukushima. E Fukushima é uma cidade litorânea japonesa, né?
E para piorar a situação, esse terremoto ocasionou, vamos dizer assim, uma tsunami de mais de 15 metros de altura na região de Fukushima. Então, um terremoto de 9 graus, mais uma tsunami de 15 metros de altura que invadiu a cidade, invadiu a usina, já que a usina ficava próxima do litoral, foi uma tragédia completa, vamos dizer assim. Porque esse terremoto ele acabou causando o desligamento de 11 usinas nucleares ali próximas. Porém, o tsunami ele atingiu a região ali de Fukushima, né? Ele atingiu a região de Fukushima 1 hora depois do terremoto e acabou danificando o sistema que desligava automaticamente a região, né? E alguns dos reatores, em especial o reator número 4, acabaram explodindo ali, né? E houve intensa liberação de radioatividade nessas regiões que causou impactos significativos ali na região de Fukushima, certo? A ideia de que mais de, vamos dizer, houve ali com essa questão do impacto da explosão, a liberação de água radioativa na região de Fukushima, né? Com o tsunami, a água radioativa acabou se misturando. E essa água radioativa acabou causando danos significativos em toda a região da cidade. Foi preciso um trabalho gigantesco para retirar essa água contaminada e ainda hoje existem resquícios e é um processo trabalhoso, vamos dizer assim, para que se haja a retirada dessa água e que haja a manutenção, vamos dizer assim, do reator que ainda está em atividade, né? Eles estão vendo uma situação para desativar o reator de Fukushima, mas vamos dizer que é uma situação trabalhosa até mesmo para um país altamente tecnológico como o Japão, ok? E aí nós vamos ver, finalizando aqui, a questão do lixo nuclear, né? Que nós já estamos do lixo nuclear, e aí nós vamos ver, gente, então, a questão do descarte do lixo nuclear, né? Como trabalhar para que se haja esse descarte correto de material radioativo, de peças radioativas, de qualquer coisa que envolva radioatividade, já que não tem um descarte significativo, um descarte seguro, vamos dizer assim. E acaba que pode acontecer o que aconteceu aqui no Brasil, né? O que aconteceu aqui no Brasil lá nos anos 80, que nós também já chegamos a ver um pouco, que foi a questão do desastre do Césio 137 em Goiânia, né? Uma empresa, um hospital foi desativado, mas ele não retirou boa parte dos equipamentos da área, que se tornou um terreno baldio. Entre eles, os equipamentos de raio-x acabaram ficando ali, né? E alguns catadores, alguns sucateiros foram e viram, né, alguns materiais ali e pegaram para eles venderem depois. Eles abriram uma das máquinas de raio-x e acabaram encontrando uma lata com um pó azul brilhante. Esse pozinho azul era o Césio 137. Eles não sabiam do que se tratava, né? E aí cada um foi manuseando, depois alguns levaram para casa. Houve até o caso triste, né, do pai que passou Césio 137 no pescoço da filha, depois fez um sanduíche para a menina ingerir, que foi o primeiro caso de ingestão de material radioativo. A situação foi muito complicada ali. Depois que descobriram a gravidade da situação, Goiânia passou por sérios apuros ali naquela região. Alguns dizem que mais de 1.600 pessoas tiveram o contato com o Césio 137. Foi preciso ouvir pessoas, cientistas do Brasil e de fora do Brasil para atuar nesses casos, para tentar fazer uma triagem em torno dessa situação, né? E aí a ideia de que mais de 100 pessoas morreram em decorrência dessa tragédia, vamos dizer assim. Foi a maior tragédia nuclear não radioativa, foi a maior tragédia radioativa de origem não nuclear, vamos dizer assim. Não originou-se numa usina nuclear, mas tem a ver com a radioatividade. Ok? Basicamente, gente, é isso em relação a esses principais problemas envolvendo as fontes de energia não renováveis. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a algum conteúdo aqui do vídeo ou em relação a alguma questão que eu possa, das atividades, eu puder ajudar, eu estarei à disposição. No mais é isso, fiquem todos bem
Na próxima aula nós vamos ver em relação aos impactos das energias renováveis, ok? E no mais é isso, forte abraço a todos e até a próxima aula.